Irmãos, o mês de maio é celebrado o mês da família. E por isso, via de regra nas igrejas, é costume, é tradição, durante esse mês todo, a gente trazer mensagens sobre família. Por exemplo, na nossa igreja lá em Jaboatão, o mês todinho eu estou pregando sobre família, no domingo pela manhã. Só não estou pregando lá hoje porque eu estou aqui, né? Mas o pastor que está lá me substituindo também está falando sobre família. E eu gostaria de tomar como base da nossa mensagem esta manhã o livro de Gênesis capítulo 18, versos do 22 ao 33. Gênesis 18, do 22 ao 33, nós temos nesta passagem a intercessão de Abraão. Gênesis 18, 22 ao 36, ao 33, assim diz a palavra do Senhor. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Irmãos, esta passagem fala da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. E certamente uma preocupação de Abraão em interceder por aquela cidade era porque ali havia parente dele, ali havia o próprio Abraão, havia a sua esposa, havia seu sobrinho Ló, a família de Ló, que eram parentes de Abraão. E então certamente Abraão ora pela cidade, visando também a salvação da sua família. Quando a gente olha para essa oração de Abraão por Sodoma e Gomorra, a gente pode tomar esta oração como sendo uma ilustração para lutarmos a favor da nossa família, sobretudo aqueles nossos parentes que ainda não são crentes, aqueles nossos parentes que ainda não servem o Senhor, que não são crentes em Cristo. Então nós devemos orar por todas as famílias de nossa cidade, nossas famílias do Brasil. Sobretudo devemos orar por nossas famílias, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, orar por membros de nossa família, suplicando que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor abençoe aqueles que são crentes, fortalecendo-os na fé, e que o Senhor converta por sua misericórdia aqueles que não são crentes, que eles ouçam a palavra, que eles atentem à palavra, que eles se arrependam dos seus pecados, confessem os seus pecados, e pela fé aceitem a Jesus Cristo como o Salvador da vida deles. Essa deve ser a nossa oração em prol da nossa família, sobretudo por aqueles que não são crentes em Jesus Cristo. Abraão
em algumas ocasiões, salvou Ló. E a razão por que Abraão em algumas ocasiões salvou Ló é porque Abraão tinha certo compromisso com a vida espiritual de Ló, e por isso então que ele intercede por Ló. Da mesma forma, irmãos, nós temos compromisso com a vida espiritual dos nossos familiares. Os pais têm compromisso com os filhos com os pais, aqueles que são crentes, e por isso que os pais nunca devem deixar de orar pelos filhos, e os filhos nunca devem orar pelos seus pais, para que o Senhor possa abençoar a nossa família. E então, irmãos, que nós possamos dizer, como disse Josué, segundo já foi declarado esta manhã: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que coisa boa se os pais puderem dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, sabendo que seus filhos servem ao Senhor. Da mesma forma, que bom seria se os filhos dissessem: eu e minha casa servimos ao Senhor, sabendo que não somente eles, mas os pais também servem ao Senhor. Feliz é a família que serve ao Senhor. Por isso que nós devemos orar pela nossa família, pedindo que Deus abençoe cada membro de nossa família. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados a interceder por nossas famílias. Eu sou chamado para orar por minha família. Você é chamado para orar por sua família. Mas como nós devemos orar por nossa família? A gente, olhando para essa passagem que envolve a oração de Abraão, a gente aprende com o exemplo dele como nós devemos orar por nossa família, como nós devemos interceder por nossas famílias. E aqui eu quero trazer algumas lições extraída dessa oração de Abraão para a nossa vida, sobre a forma, sobre a maneira como nós devemos orar pela nossa família. E a primeira forma, a primeira maneira que nós aprendemos aqui da oração de Abraão, e que nós temos que imitar, é que nós aprendemos que Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus. Se você observar o verso 23, diz assim: e aproximando-se a ele, disse. Ou seja, Abraão se aproxima do Senhor e fala com o Senhor. Abraão se chega ao Senhor e fala com o Senhor. Veja que antes de tudo, Abraão tinha vida de aproximação com Deus. Abraão tinha vida de aproximação com o Senhor. Se os irmãos estudarem a vida de Abraão, vão perceber que em cada lugar que Abraão chegava, Abraão levantava um altar. E naquele altar, Abraão oferecia um sacrifício de louvor e adoração ao Senhor. Esta era a vida de Abraão. Era um homem que tinha vida devocional com Deus. Era um homem que estava perto de Deus, próximo de Deus. Era um homem que vivia louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E aqui o texto diz que Abraão aproximou-se do Senhor. Essa era a vida de Abraão. Essa era a prática de Abraão. E olha que há uma exortação da palavra de Deus, dizendo que nós devemos nos chegar a Deus, e o resultado de nossa chegada a Deus é que Ele também se chegará para nós. Então nós vamos a Deus e Deus vem a nós. Nós nos aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Deus falava com Abraão porque Abraão falava com Deus. Isso nós temos que aprender, irmãos. Temos que aprender a nos achegarmos a Deus, e Ele certamente se chegará a nós. Temos que aprender a falar com Deus, e certamente Ele falará conosco também. Portanto, se você quer que sua família seja abençoada, tudo deve começar com você. Você deve ter uma vida de aproximação a Deus, você deve ter uma vida de intimidade com Deus, deve ter uma vida de oração, uma vida devocional com Deus. E então, tudo começando com você, Deus certamente vai abençoar tua família. Busque ter essa vida de oração. Busque viver uma vida na presença do Senhor. Encha-se do Espírito Santo e a sua casa começará a ser abençoada. Que família abençoada? É aquela em que o chefe de família é cheio do Espírito, em que a mãe de família é cheia do Espírito, em que cada filho busca uma vida cheia do Espírito.
é uma família abençoada, aquela que anda na direção do Espírito, aquela que anda na condução do Espírito, debaixo da orientação do Espírito. Essa é uma família abençoada. Mas para que isso aconteça, a nossa família tem que estar próxima de Deus, vivendo uma vida de oração, de intimidade com Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui com Abraão. Abraão era um homem que se aproximava de Deus. Se você quer ter uma vida abençoada, aproxime-se de Deus. Se você quer ter uma família abençoada, aproxime-se de Deus e fale sobre sua família com o Senhor. Senhor, olha minha família. Senhor, olha meu pai. Senhor, olha minha mãe. Senhor, olha meu marido, minha esposa, olha meus filhos. Aproxime-se de Deus, você, e coloque sua família diante de Deus em oração. Você tem essa vida? Você tem uma vida próxima a Deus? Você tem uma vida devocional com Deus? Você leva a vida de oração a sério? Se leva, Deus te abençoe. Se até o momento você não leva a vida devocional com Deus a sério, eu quero desafiar você a fazer isso a partir de hoje. Ter uma vida séria com Deus, uma vida de oração. Uma segunda lição que a gente extrai dessa oração de Abraão é que a gente percebe aqui uma perseverança de Abraão. Abraão foi perseverante na oração. Observe o verso 22. No verso 22 ele diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Ou seja, isso mostra perseverança. Aquilo que Abraão queria do Senhor, ele estava ali junto do Senhor, orando perseverantemente, pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus, sua misericórdia por Sodoma e Gomorra, bem como por seus familiares que ali estavam. Então, meus irmãos, a oração de Abraão foi uma oração perseverante, foi uma oração persistente. Note que no verso 30, Abraão diz: falarei ainda. No verso 32 ele diz: me atrevi a falar. Ainda no verso 32 ele diz: lhe falarei somente mais esta vez. Parece que Abraão não queria mais parar de orar. Então veja Abraão repetindo: eu ainda vou falar, eu me atrevi a falar, eu vou falar ainda mais esta vez. É um homem que persevera em falar com Deus, é um homem que persevera em orar. A oração de Abraão foi uma oração perseverante. Abraão estava insistindo, persistindo com Deus em favor da cidade e em favor de sua família que estava naquela cidade. A fé de Abraão era tamanha que ele deixou claro para Deus que ele só pararia de orar quando Deus atendesse sua oração. Enquanto Deus não respondesse sua oração, enquanto Deus não atendesse o seu pedido, ele não pararia de orar, mas ele continua orando. Isso é oração perseverante. Isso é oração insistente diante do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas começam a orar por suas famílias, porém não conseguem perseverar. São pais que começam a orar por seus filhos e, por não verem resultado imediato, param de orar. Filhos que oram por seus pais, por não verem resultado imediato, param de orar. E aqui eu me lembro de um episódio na história do cristianismo de uma mulher chamada Mônica. Mônica foi a mãe de um dos maiores homens de Deus, mulher de Agostinho. Agostinho era um homem que vivia na devassidão. Agostinho era um homem imoral, era um homem que vivia envolvido na prostituição. E Mônica era uma mulher piedosa, crente, mulher de oração. E Mônica passou mais de 30 anos orando por Agostinho. Certamente que houve um momento em que ela esmoreceu, ela tentou desfalecer na fé, no sentido de orar pelo seu filho, até que o bispo da igreja dela, o bispo Ambrósio, chegou para ela e disse: ó, minha irmã Mônica, jamais se perderá o filho das muitas lágrimas, continue orando por seu filho. E então Mônica perseverou na oração, persistiu na oração, até que um dia Agostinho vinha de sua caminhada e, cansado, sentou-se debaixo de um pé de árvore, e ele escutou uma criança cantando em latim:
tole leg, tole leg, tole leg. Em português é toma e lê, toma e lê, toma e lê. E Agostinho entendeu que era para ele ir para casa e ler a palavra do Senhor. Foi o que ele fez. Ele foi para casa e leu o livro de Romanos, sobretudo o capítulo 13, e aquela mensagem entrou profundamente no coração de Agostinho. Aquela mensagem arrebentou a vida de Agostinho. Ali ele caiu dentro do Senhor, se arrependeu dos seus pecados, confessou seus pecados ao Senhor e entregou a sua vida pela fé a Cristo, e tornou-se o doutor da graça, um dos maiores homens de Deus na história do cristianismo. A mudança dele foi tão grande que Agostinho era dado à prostituição. Um dia ele ia na rua e uma prostituta com quem ele saiu várias vezes começou a gritar: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele se fazia de surdo. E ela então correu e ficou na frente dele e disse: Agostinho, não me reconheces? Sou eu, fulana de tal, com quem você já esteve várias vezes. E Agostinho disse: eu sei que você é fulano de tal, mas o problema é que eu não sou mais eu. Cristo mudou a minha vida, Ele mudou minha atitude, mudou meu comportamento, Ele mudou minha moral. Cristo mudou minha vida. Resultado da oração de sua mãe, mais de 30 anos orando pela vida de Agostinho. Eu posso citar uma outra irmã, Susana Wesley. Susana Wesley teve 19 filhos. Eu fico olhando assim, algumas mães que têm apenas um único filho e dizem assim: meu filho toma muito meu tempo, eu não tenho tempo de orar, de ler a Bíblia, porque meu filho toma muito meu tempo. Interessante que essa desculpa não serviu para Susana Wesley. Susana Wesley teve 19 filhos. Todos os dias, de domingo a domingo, ela orava por cada um dos seus filhos. E toda semana ela tirava uma hora para estar com um filho, falando sobre a fé. Ela tem o costume de colocar um lenço branco na cabeça e chamou os filhos e disse: olha, toda vez que vocês me virem com este lenço na cabeça, é porque eu estou orando, portanto não venham falar comigo, porque eu estou falando com Deus. Esta foi a vida de Susana Wesley, uma vida dedicada a Deus, dedicada aos filhos, uma vida dedicada à oração pelos filhos. E os seus filhos foram homens de Deus. Entre eles nós encontramos John Wesley, Charles Wesley, que foram homens de Deus, fruto de uma mãe de oração. Oração perseverante. Esta foi a oração de Abraão. Esta deve ser a nossa oração por nossa família. Perseverar. Nós não devemos começar a orar e desistir porque não estamos vendo resultado imediato, mas nós devemos perseverar porque Deus prova a nossa fé. Ele quer ver a nossa perseverança, Ele quer ver a nossa insistência. Tem pais, por exemplo, que oram apenas uma única vez por sua família, ou filhos que apenas oram uma única vez por seus pais, e por não verem resposta de imediato, eles param de orar. Irmãos, nós precisamos ser perseverantes na oração. O Senhor Jesus contou uma parábola, nos chamando a atenção para isso, para que nossa oração não seja perseverante, para que nós não desfaleçamos, não esmoreçamos, mas que nós perseveremos na oração. Se você quiser abrir comigo sua Bíblia, Lucas 18, do 1 ao 8, Lucas 18, do 1 ao 8, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Lucas 18, do 1 ao 8, diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus diz que a demora de Deus em nos atender parece ser demorada. Parece, mas o texto diz que o Senhor, sem demora, fará justiça ao seu povo, ouvindo sua oração. Portanto, meu irmão, minha irmã, não enfraqueça na oração, não desista de orar por sua família, mas persevere, insista, persista na oração por sua família, e Deus vai atender a sua oração. É sabendo que Deus atende nossa oração, que em outro lugar o Senhor disse: pedi e dá-se-vos-á. Ele diz mais: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Por quê? Ele diz: aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta para ele se abre. É interessante que nós temos aqui 3 verbos: pedir, buscar e bater. Esses 3 verbos no texto grego, no texto original, eles estão no tempo, na voz, estão no tempo presente, e o tempo presente no grego em si indica algo que é constante, algo que é contínuo. Então a ideia do texto aqui é continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Essa é a ideia do texto original. O Senhor diz: você não pode bater apenas uma vez, não abriu, vai embora. Você não pode pedir apenas uma vez, não recebeu, vai embora. Você não pode buscar apenas uma vez, não recebeu, vai... Não, ele diz: pediu, não recebeu, continue pedindo. Bateu, não se abriu, continue batendo. Buscou, não achou, continue buscando. É a perseverança na oração. Então continue pedindo por sua família, continue buscando por sua família, continue batendo por sua família, e uma hora Deus vai te dar o que você está precisando para sua família. Perseverança na oração é o que precisamos ter. Como tem sido sua oração? Tem sido assim? Perseverante? Ou você tem orado apenas uma vez, não viu resposta e desistiu de orar? Continue orando por sua família, e certamente na hora de Deus Ele vai responder tua oração. Uma última lição que a gente tira da oração de Abraão é que Abraão, ao orar, tinha um propósito claro. Observe comigo os versos 26 ao 31. 26 ao 31 diz assim: então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. E insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Vejam a insistência de Abraão, pois ele tinha um propósito claro. Ele queria salvar sua família. Ele queria salvar sua família que estava ali em Sodoma. E veja, ele começa: Senhor, se aqui tiver 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor disse: não, se tiver 50 eu não destruo. Aí Abraão disse: Senhor, e se tiver 45? O Senhor diz: não, se tiver 45 também não destruo. Aí ele: e se tiver 40? Também não destruo. E se tiver 30? Também não. E se tiver 20? Também não. E se tiver 10? Também não. Veja o propósito de Abraão, buscando salvar sobretudo sua família que estava ali dentro de Sodoma e Gomorra. Então Abraão tem esse propósito claro, que é exatamente salvar sua família.
Abraão sabia o que queria, e ele falava com Deus com ousadia, dizendo: eis que me atrevo a falar com o Senhor. Abraão estabeleceu metas para a salvação de sua família, bem como para outras famílias de Sodoma e Gomorra. O propósito de Abraão estava claro, de que ele não abriria mão da salvação de sua família. Ó irmão, estabeleça esta mesma meta. Coloque sua família dia a dia aos pés do Senhor na oração. Senhor, eu venho aqui hoje falar sobre a minha família. No dia seguinte, volte lá e diga: Senhor, eu venho mais uma vez aqui falar sobre minha família. No dia seguinte, volte lá e diga: Senhor, eu venho aqui outra vez falar mais uma vez da minha família. O que é que eu quero? Eu quero que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor fortaleça a minha família, edifique minha família. Eu quero que o Senhor converta minha família que ainda não é crente, e estabeleça essa meta e ore perseverantemente por sua família. É o que o Senhor nos ensina aqui através da oração de Abraão. Estabelecer metas de oração pela família, para que Deus abençoe a sua família. Parece que a gente tem medo de orar. E se Deus não atender minha oração? Irmãos, a Bíblia ensina que Deus só não atende nossa oração se nós abrigarmos pecado no nosso coração, ou se nós estivermos pedindo alguma coisa de forma egoísta. Mas se nós pedirmos por nossa família e por aquilo que vai trazer glória ao nome do Senhor, certamente Ele nos atenderá, Ele ouvirá nossa oração. O autor aos Hebreus diz que, ao invés de termos medo de orar, nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Através de Jesus Cristo, nós podemos entrar na presença do Senhor, podemos orar e podemos ter a certeza de que Ele nos atenderá. A gente olha a oração de alguns servos de Deus na Bíblia, por exemplo, Davi, Asaf, Abacuque, por exemplo. Em alguns momentos da oração desses homens, eles perguntam: Senhor, até quando? Até quando eu vou orar e o Senhor não me atende? Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não me atende? Senhor, até quando eu derramarei minha alma diante do Senhor e o Senhor não me atende? E o Senhor diz: continue clamando, continue orando, continue me buscando, e no meu tempo eu virei em seu socorro. A gente vê na Bíblia Sagrada, irmãos, o povo de Israel passou 400 anos no cativeiro egípcio, 400 anos. Depois desse tempo todo, o Senhor ouviu a oração do povo, desceu para libertar o povo, levantou Moisés como redentor do seu povo. Quer dizer, uma hora Deus atendeu ao clamor do seu povo, uma hora Deus vai atender sua oração, uma hora Deus vai atender o seu clamor. O que Ele quer é que você seja perseverante, que você ore, que você clame a Ele dia e noite sem parar de orar. A minha conclusão, irmãos, é que é o seguinte: Deus disse não à oração de Abraão, no sentido de salvar Sodoma e Gomorra. Em Sodoma não havia 10 justos, e Deus então destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Deus disse não a Abraão a respeito de Sodoma, mas Deus disse sim a respeito de Ló, pois Deus salvou Ló e a sua família. Ló e sua família não foram destruídos em Sodoma. Deus, nesse sentido, atendeu a oração de Abraão. Na verdade, Deus sempre ouve a oração, e a resposta de Deus é sempre justa. Se você não conseguir a resposta de Deus no momento em que você ora, continue orando, porque certamente Deus quer te levar à maturidade, Deus quer te levar ao desenvolvimento na fé, Deus quer te levar ao crescimento na confiança nele. Continue orando e certamente Deus vai te abençoar. Irmãos amados, uma última palavra minha sobre a importância de nós termos uma família aos pés de Deus, a importância de nós colocarmos, sobretudo, nossos filhos aos pés de Deus. A minha última palavra envolve uma pesquisa
que trata de dois homens, um chamado Jonathan Edwards e o outro chamado Max Dilkes. Jonathan Edwards, os irmãos devem já ter ouvido falar nele, era um homem de Deus, um pregador abençoado, um homem de fé no Senhor. Já o Max Dilkes era um ateu. O professor do seminário de Princeton, Benjamin Warfield, fez uma pesquisa na vida desses dois homens, na sua família, e ele descobriu algo estarrecedor. Primeiramente, falando sobre a família de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards teve 1.394 descendentes conhecidos. Veja, 1.394 descendentes conhecidos. Edwards era homem de Deus, que ensinou a palavra de Deus para sua família, que colocou sua família aos pés de Deus. E sabe qual foi o resultado disso? Veja bem, dos 1.394 descendentes de Edwards, veja agora, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 foram senadores nos Estados Unidos, 30 foram juízes de direito, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 65 foram professores de universidade, 75 foram oficiais do Exército e da Marinha, 100 foram pregadores e missionários, 60 foram escritores de destaque, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 foram altos funcionários públicos, 250 foram formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. 1.394 descendentes de Edwards. Essa formação toda, sabe quanto eles custaram aos cofres do governo americano? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Aí tem a vida do outro, um juiz, ou melhor, um ateu, um cara chamado Max Dilkes. Esse cara era ateu, ele foi contemporâneo de Edwards, ele vivia o tempo todo zombando de Edwards, ele atacava os discursos de Edwards, ele combatia as pregações de Edwards. Esse camarada era ateu, era ímpio, casou-se com uma jovem também ímpia e ele estabeleceu uma família ímpia. Esse camarada teve 560 descendentes conhecidos. Veja como foi a descendência dele. 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres eram prostitutas. 560 descendentes conhecidos que custaram $1.250.000 aos cofres do governo americano. Veja a diferença de um homem que leva a família aos pés de Deus e um homem que é ímpio. Isso se cumpre o que diz Êxodo 20, que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas Ele visita 1000 gerações, aqueles que amam o seu nome e guardam os seus mandamentos. Portanto, meus irmãos, o segredo para termos uma família abençoada, uma família aos pés do Senhor, é que nós devemos orar pela nossa família. E nós que temos filhos pequenos, o segredo é criar esses filhos nos pés do Senhor, ensinando a eles a palavra de Deus, e certamente Deus nos dará uma família abençoada. Irmãos, o meu desejo é que o Senhor visite cada família aqui presente e que Ele abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém.